Olá, dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês. Vídeo pós-jogo, né? Mais um, agora com o Gabriel Galindo, para nós falarmos sobre essa partida contra o Santos e também sobre os próximos jogos. Já avisando agora a partida contra o Corinthians. Quem tá aí do outro lado e não curtiu ainda nosso vídeo, aperta no gostei e se inscreva no canal do Dinâmico. Gabriel Galindo, bora falar desse jogo de ontem maravilhoso, né? Quanto conteúdo, irmão. Antes contextualizar, né, irmão? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, seja a hora que tá saindo esse vídeo. Vai sair de noite, né? Fala, galera que ligada no canal. Fala, galera ligada aqui na tela do canal do Dinâmico, óbvio, sempre. Mas dizer também para quem está aí do outro lado, que como vocês podem ver, está de dia. Aqui estamos em Santos, ainda no hotel. No momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, devemos estar voltando para Salvador, né, no caminho. E aí, por isso, não terá o Fala GG, como normalmente acontece, nesta terça-feira. E aí, eu vou ver se eu faço a live amanhã mesmo, ou então a gente dá um jeito de transformar isso aqui no Fala GG. Mas enfim, vai acontecer. Só explicando que não vai acontecer como acontece normalmente, perdão a redundância, em todas as terças-feiras. Mas estamos aqui para falar sobre o jogo de ontem, que com certeza vai ser pauta para a semana inteira, tamanha a vitória foi no dia de ontem. Você faz quarta-feira às 19 horas. Pronto, perfeito. Fala GG, para não deixar de ter na semana, né? Perfeito. Né? É importante. Vamos lá. Por falar em contextualizar, vou mostrar a tabela de classificação aqui primeiro. Olha só, velho, a Vitória está com 31 pontos. Mesma pontuação do Santos e com 2 pontos a menos que o Atlético Mineiro. E é bom a gente lembrar também, eu vou até pedir para a GG, que meu celular não está aqui, para você ver, GG, no SofaScore, os próximos jogos do Atlético Mineiro, do Internacional e do Ceará. Eu não vou botar o Grêmio nessa briga, Corinthians também não. De repente a gente pode até olhar o Bragantino, né, como é que está aí nos últimos jogos, porque de repente ele pode vir para a briga. Porque o Bragantino está ali com 36... mais 3 vitórias, chega a 45 e de repente continua. Mas ano passado a gente viu o que foi que aconteceu com o Atlético Paranaense, né? Tinha quase que a mesma pontuação e ainda conseguiu ser rebaixado lá na 38ª rodada. Então, nosso alvo agora, nessa rodada de agora, é o Santos. Porque eles têm a mesma pontuação, eles têm um jogo a menos, que é contra o Palmeiras, que está brigando pelo título, inclusive, né, no dia 15 de novembro. Mas se você olhar a tabela do Atlético Mineiro, que é o time que está acima, a tabela é complicada, né, GG? Com certeza, o Atlético ele pega o Ceará no próximo jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas nesse ato eles vão ter partidas pela Sul-Americana, que vai fazer com que eles se desgastem também nessa concorrência contra o Z4, né? Por exemplo, o jogo contra o Ceará é no fim de semana, mas já neste meio de semana eles enfrentarão também o Independiente del Valle. Jogo de ida lá no Equador e pegam o Ceará e depois fazem o jogo de volta na outra semana. E aí voltam a ter aquela tabela de Campeonato Brasileiro, né? Onde pega o Internacional, Bahia, Sport, Palmeiras, Galo, Flamengo, Bragantino e Vasco. Os jogos que eu acabei de citar é engraçado, Anderson, que eles não pegam nenhuma equipe que está tranquila na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez só o Sport correndo por fora assim, no sentido de, acho que quando enfrentar já vai estar até matematicamente rebaixado, mas fora o nosso lanterna do campeonato, todos estarão brigando ou por Libertadores /título, ou contra o rebaixamento mesmo, e seria até um confronto direto, como é o caso do RB Bragantino, como é o caso do Internacional, do próprio Ceará, que é o próximo adversário. Então a tabela dificílima do Galo, que vai com certeza ou fazer com que eles se livrem do rebaixamento, ou que eles entrem completamente na briga. Ou seja, meu amigo torcedor do Vitória, eu ainda acho cedo para dizer, né, que o Santos é quem vai ser rebaixado, ou o Atlético Mineiro, Internacional, Ceará. A gente tem uma concepção, né? E na minha concepção, o Atlético Mineiro é o time que vai ser rebaixado para a Série B do Brasileiro do ano que vem. Bateu na porta no passado e esse ano vai terminar sendo rebaixado aí. Acho que o Santos não cai, nem o Vitória, né? Internacional, com o Ramon Dias lá, acho muito difícil. O Ceará, talvez, né, por aquela questão de ser, assim como nós aqui do Nordeste, ter aquelas dificuldades que nós temos também, nas convicções da arbitragem, etc e tal, as dificuldades que temos em outros sentidos, mas espero que não seja rebaixado o Ceará. Espero que o Vitória fique, o Ceará também, porque já basta aí o Sport e o Fortaleza, que parece que realmente vão ser rebaixados. A tabela do Ceará, Anderson, aproveitando o seu gancho, eu tô com ela aqui também no SofaScore. Inclusive, baixem o SofaScore, tá? Pelo link aqui do canal do Dinâmico, porque nos ajuda. Eles vão ter uma tabela mais difícil, na minha opinião, do que a do próprio Galo.
porque eles enfrentam o próprio Atlético Mineiro, como eu acabei de citar, depois fazem 2 jogos consecutivos com o Fluminense, um jogo atrasado e um jogo válido pelo segundo turno mesmo, um dentro e um fora de casa, né? Parece até mata-mata. O primeiro é fora de casa, no dia 29, e o segundo é no Ceará, no dia 2 de novembro. E aí, em sequência, eles enfrentarão Fortaleza num clássico, que mesmo que o Fortaleza esteja rebaixado, vai jogar a vida para tentar ganhar, porque é um clássico. Aí, Corinthians, Internacional, Mirassol, e o que pega mais assim são os 3 últimos jogos: Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Nossa, mano. Então, ou o Ceará faz mano. a gordura que precisa logo agora no início, porque se deixar pro final da competição, irmão, eu acho que vai dar ruim, viu? É, rapaz, a gente ainda Pra pega. eles. A gente ainda pega o Palmeiras e o Cruzeiro também, né? Mas é lá pra última rodada. A gente vai botar agora aqui pra vocês os jogos fora e em casa. Aí, os nossos jogos, né? Nossa tabela aí. Corinthians, em casa no caso. Corinthians, Inter, Botafogo, Mirassol, São Paulo. Cruzeiro, Red Bull, Sport, Palmeiras são fora. A gente precisa, Gabriel Galindo, de 4 vitórias e 2 empates. 4 vitórias e 2 empates para chegar aos 45 pontos. Não que... Porque ano passado não precisou dos 45 para ficar na Série A. Mas se esse ano precisar, 4 vitórias e 2 empates. E como nós vencemos 2 seguidas na hora certa, certo? Ganhamos o Bavi e agora ganhamos o Santos, que é nosso concorrente direto, que ele segue sendo nosso concorrente direto, fora de casa. Pela primeira vez na história, pela primeira vez ganhamos 2 partidas seguidas nesta Série A, pela primeira vez nesta Série A ganhamos fora de casa, então tudo ali na hora que mais precisava, né, Roque Balboa? Essa gestão é a gestão Roque Balboa. Agora a gente vai pegar o Corinthians em casa, sai, pega o Cruzeiro e aí volta para pegar Internacional e Botafogo. Num contexto totalmente diferente, Gabriel. Com certeza, meu irmão, porque a gente ficava... Eu não vou mentir que até me deu um alívio quando você falou, nós precisamos de 4 vitórias e 2 empates. E eu olhei que ainda tem alguns clubes aí na frente. Antes o número era tão assustador que a gente precisava ter, que a gente olhava e falava, meu Deus do céu, e agora? Não sei o quê. Agora, mesmo que não esteja salvo o Vitória, vamos dizer assim, é muito mais acessível. Então dá um alívio sim escutar isso de você e ver que a realidade mudou completamente. Porém, ainda segue difícil e seguimos na disputa. O Vitória, como a gente fez aquele cálculo no pré-jogo, Anderson, só depende dos jogos do Barradão para permanecer. Óbvio que com os jogos fora de casa fazem com que a gente crie uma gordura, vamos dizer assim, um crédito para os jogos do Barradão, porque faltam 5 partidas em casa e obviamente que é muito difícil que o Vitória faça 100% de aproveitamento nessas 5 partidas, porque são muitos jogos. Porém, com a vitória do Santos, com a vitória contra o Santos, melhor dizendo, faz com que, por exemplo, caso a gente tenha algum tropeço dentro dessas 5 partidas em casa, a gente ainda dependa dos jogos do Barradão para ficar na primeira divisão, porque como você falou, são 4 vitórias que a gente precisa, né? Então, é uma gordura muito boa, é um crédito muito bom, mas que a gente não pode deixar queimar agora. O Corinthians é um jogo muito acessível para que a gente queime esse crédito, vamos dizer assim. É uma oportunidade perfeita para a gente fazer 3 jogos consecutivos de vitória. E eu acho que se a gente vencer o Corinthians, a gente vai sair da zona de rebaixamento. Os times que estão na nossa frente, algum vai tropeçar e a gente vai ultrapassar. O Corinthians, que a gente enfrenta o Corinthians, na verdade, neste sábado, 4 da tarde, no Barradão. E quando você falava, Galindo, eu pensava assim, em falar ao torcedor. Torcedor do Vitória, se programe para ir a todos os próximos jogos em casa. Se programe. Nós já temos 3 datas definidas, né, GG? Corinthians, Inter e Botafogo. Só peço para você trazer aqui as datas específicas. Aliás, eu tenho aqui, pô. Ah, Igor Brandão, você é demais. Aqui, trazendo à tona aqui as datas específicas, ó. Corinthians é agora, sábado agora, né, às 4 da tarde. Como você pode ver aí na imagem. Tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Aí a gente sai, pega o Cruzeiro também num sábado, mas dia 1º de novembro, também às 4 da tarde. Beleza? E aí a gente volta para enfrentar Inter e Botafogo em casa. Então se programe aí. Para quê, Anderson? Para dia 5 de novembro, 19 horas, é uma quarta-feira, no Barradão, você estar no Barradão para apoiar o Vitória contra o Inter. Tá? Uma quarta-feira, 5 de novembro, às 19 horas. E agora o Botafogo. Botafogo é um domingo, às 4 da tarde, dia 9 de novembro. Então, para quem viu a gente sempre fazendo isso aqui, é porque eu estava chegando perto para ver a data mais de perto. Então, brincadeiras à parte, vamos lá? Sábado agora contra o Corinthians, 4 da tarde no Barradão. E aí depois, na quarta-feira, dia 5 de novembro, 19 horas, também no Barradão contra o Inter.
E aí depois do dia 5 de novembro, dia 9, né, um domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, também no Barradão. Pessoal, se programem para ir para esses jogos. Eu espero muito, viu, Galindo? Aproveitando o ensejo, espero muito que a direção do Vitória entenda o momento, que ela não pare com a promoção. Eu sei que é necessário, né, adquirir o valor, de ter o valor e pagar a questão do custo do estádio, etc e tal, mas mais caro será se o Vitória não lotar o estádio, não empurrar o adversário, né, empurrar o Vitória para vencer o adversário, e aí acontecesse o pior. Então é melhor agora deixar a promoção a R$30 os ingressos, né? Sócio, ajuda o não sócio aí, botar o estádio para lotar, pega esse prejuízo, entre aspas, que vai ter aí nesses jogos e estanca a sangria ano que vem, ficando na Série A, pô. Entendeu? Essa que é a realidade. Vitória não pode cair. O Vitória não pode cair, gente. O Vitória não pode cair. E nós vamos fazer todo o possível para que o rubro-negro siga na Série A do Campeonato Brasileiro. Perfeito, Anderson. E que façam uma promoção fácil de ser acessada também, né? O que eu quero dizer com isso? Porque, se cadastrar em tal lugar para pegar o código para não sei o quê, não sei o quê. Acho que o esquema anterior de um cupom por sócio, etc., já era algo que para os mais velhos, para os mais idosos, que não estão acostumados com a tecnologia, já era um pouco mais complicado, mas eles se acostumaram, porque foram alguns jogos assim. Só que se você ficar cada jogo mudando o esquema, porque agora é com o patrocinador, agora é com não sei o quê, agora é ativação, não sei, vai atrapalhar, na minha opinião, e vai fazer com que talvez diminua algo que possa ser esgotado com uma certa antecedência, ou até chegue a não esgotar por essa dificuldade, mas a torcida do Vitória é tão engajada que eu não preciso nem estar falando isso, porque mesmo que alguém não consiga se cadastrar, alguém vai dar um jeito de ensinar, alguém vai dar um jeito de cadastrar para ele, e o Barradão vai estar lotado de qualquer jeito. Eu não tenho dúvidas que o Barradão vai estar pulsando, e eu espero que com o clima bom também, as chuvas em Salvador passem daqui até lá. Eu vou até olhar a previsão do tempo depois, porque estão dizendo que está chovendo muito nessa época, Anderson, né? Lá em Salvador, faltando energia nos lugares, mas ainda tem um bom tempo, graças a Deus, para daqui para sábado isso parar. Pois é, então eu vou pedir para quem está aí do outro lado se programar para ir para esse jogo contra o Corinthians às 16h e espero que a direção do Vitória entenda a necessidade de estar lotado o estádio, né? E quanto à situação, pessoal, da tabela de classificação que a gente começou falando, né? Deixando aí na tela mais uma vez, Vitória com 31 pontos, é como o Adson Piedade falou, nesse momento não é momento para ficar olhando muito a tabela e preocupado com a tabela, é ganhar os jogos, fazer a pontuação necessária, ir no jogo a jogo mesmo, para conquistar os resultados. Contra o Corinthians, não podemos deixar escapar a possibilidade das 3 vitórias seguidas. Por quê? A gente ganhando 3 vitórias seguidas, a gente dá um recado para nós mesmos. E passa um recado para o Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Ceará e todos mais que estão lá. De que realmente ressurgimos. Que realmente estamos vivos. Porque olhavam para o Vitória como um time morto. Só que o Vitória ganha o Clássico Bavi contra o milionário Bahia, né? E ganha contra o Santos, fora de casa, pela primeira vez na história. Na hora certa a gente ressurge. Então, é importante trazermos isso. Prosseguindo aqui com o nosso vídeo GG, eu peço para quem está do outro lado para deixar a curtida. A meta desse vídeo são 3.000 likes. Não esqueça de curtir esse vídeo, beleza? E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Dinâmico, porque sua inscrição é muito importante. Para concluir aqui como foi a rodada, assim encerrou a 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com os resultados importantes, inclusive, né? Primeiro nós ganhamos fora de casa contra o Santos e depois alguns outros resultados importantes. Eu achei, ontem até falei, o cara me esculhambou, você é louco, sem noção, falando que o Juventude tem que ganhar, que cara maluco. Não, eu tinha certeza que o Vitória ia ganhar o jogo. E por isso, o Juventude ganhar daria ao Red Bull Bragantino a possibilidade de vir brigar cá embaixo. Se eles ganham o jogo de ontem, eles vão 39 pontos, acabou. Ou de anteontem, né? Foi ontem, na verdade. Acabou o jogo. Para eles, acabou a Série A para eles, eles já estão na Série A e já foi. Mas eles perdendo, qual a tabela do RB? Por favor, GG. Claro, meu irmão. Só um segundo. Tranquilo. Só para te falar sobre isso. Porque agora, meus amigos, eles enfrentam a gente ainda também. A tabela do RB, ela tá da seguinte forma. Eles pegam o Vasco, que já tá numa boa fase. A equipe do Vasco da Gama e já se salvou, né? Todos sabem. Já excluímos o Vasco da briga. Depois pega o Bahia na Fonte Nova. Jogo difícil também. Corinthians, São Paulo, o próprio Vitória, Flamengo, Fortaleza, Galo e Inter.
Então, uma tabela difícil também do RB, onde nós os enfrentaremos em um confronto que vai ser direto na ocasião, na minha opinião. Daqui para lá, acho que o Bragantino seguirá na disputa contra o rebaixamento. E fora esse jogo contra o Vitória, Anderson, que é um jogo de 6 pontos, vamos dizer assim, para ambas as equipes, todos os jogos, na minha opinião, são difíceis, até contra o próprio Fortaleza, que eles vão pegar posteriormente. Então, assim, dando prosseguimento, né? Considero o RB Bragantino dentro da briga ainda, beleza? E aí foi um bom resultado. Na minha opinião, foi um bom resultado. O 2-0 do Botafogo no Ceará, eu não quero que o Ceará seja rebaixado, não quero mesmo. Primeiro, por ser nordestino, e segundo, por um cara chamado Leonardo Condé, que a gente tem o máximo de respeito e gratidão. Dito isso, antes eles do que a gente. Não, é isso. Eu quero que o Galo caia, irmão. Porque só tem mais uma vaga. O É do Galo. esse. Tem que ser. É do Galo. É do Galo. É do Galo. Primeiro pelo cara que foi xenófobo conosco, lá em Minas Gerais. Contador de coco. Ele olhou pra gente e disse que baiano não sabe contar coco, que a gente não ia ganhar de ninguém. Cara louco, velho. E aí aquilo ficou guardado na nossa mente, né? E segundo, meu irmão, por causa da 38ª rodada de 2023. Aquilo não me desce até hoje. 38ª rodada de 2023. Depois você pesquisa aí, olha, o que foi que aconteceu. Aquela rodada ali, por causa daquela rodada ali, velho. Eles bateram na porta da Série B ano passado e agora vão abrir essa porta e vão entrar. Quem vai cair é o Atlético Mineiro. Vitória não cai. Ceará também não. Ceará não cai. Vamos lá, Ceará, não cai. Eu não vou torcer por você enquanto a gente estiver na rabeira ali, enquanto não tiver tudo palpável, infelizmente. Mas vou torcer para vocês não serem rebaixados. Ficar na 16ª posição ali, né? Ali naquela... O Atlético Mineiro 17ª posição, a gente lá em 15º. Ô Galindo, por tudo que a gente viveu nessa Série A, meu velho, ficar em 16º, 15º ali, não pegar a Sul-Americana, é um troféu de, tipo assim, de título mesmo, porque, cara, Galindo nem me olha pra não dar risada. Cara, eu já tô ligado em você já. Cara, chegou um momento que todo mundo sabe, né? Quem acompanha o canal, na verdade, sabe? Eu gosto de ser... Eu por vida, desde criança, sempre fui muito convicto ali de não desistir, de ir até o final e pá. E chegou um jogo, eu não lembro qual foi, acho que foi o Grêmio ou foi o próprio Vasco, que eu esmoreci, cara. Que eu falei, meus amigos, já era. Acho que não vai dar mais. Não sei se eu cheguei a declarar isso, né? Acho que não. Mas aí eu fui dormir desesperançoso e quando eu acordei numa fé que ia dar certo de uma forma. Eu falei que você é maluca, velho. Rapaz, que fé é essa que vai dar certo? E não, vamos que vamos. E agora a gente consegue ver. Antes era somente fé. Agora a gente continua com a fé nas crianças, né? Continua com a fé e agora a gente consegue ver e enxergar que conseguimos sair dessa. Então, dando prosseguimento aqui nos resultados, além do Botafogo e o Ceará, né, o seu resultado bom pra gente, teve também o 1-0 do Corinthians no Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro segue firme e forte nessa peleja aí, que é a disputa contra o rebaixamento. Aí, o Vitória está agora com a mesma pontuação do Santos, porém com a vitória a menos, e saldo de gol menor também. 2 pontos do Galo, e também com um jogo a mais, porque o Galo tem um jogo a menos, Galindo? Tem um jogo a menos o Galo. Eu só tenho que ver contra quem é, mas tem um jogo a menos. Então pronto, o Galo tem um jogo a menos. Nós estamos também com um jogo a menos e menos 4 pontos do Internacional e um jogo a menos e 4 pontos do Ceará. Ter um jogo a menos não quer dizer nada, velho. Quer dizer, não quer dizer tudo, desculpe, nada também não. Mas não quer dizer tudo, porque o time tem que ganhar para abrir os 3 pontos de vantagem ou empatar para se picar aí e ficar mais distante. Então, eu particularmente vejo dessa forma. Vamos lá. Aí, a gente olha para o Red Bull Bragantino na 10ª posição, galera, com 36, mas eles têm 29 pontos. Eles têm 29 jogos, desculpe. Eles têm 29 jogos, eles estão com o mesmo jogo que a gente e a 5 pontos de nós. Do jeito que a gente está embalado aí, meu amigo, chegar contra eles lá, a gente pode até ultrapassar eles, não duvido não. Não duvide desse time que você torce. O Vitória prega peças. Você quer falar algo sobre o jogo ou não consigo identificar não, né? Eu não consigo identificar qual é. Se fosse igual ao Ceará, ficaria fácil, né? Acho que é o Ceará, né? Isso que tem um jogo que é contra o Fluminense. Isso. Aí ficaria mais fácil. Mas enfim, bora bater outra pauta aqui, só antes dizendo a você que nós vamos para Cruzeiro também e Vitória. Estaremos lá, se Deus permitir. E aí eu peço para você que está aí do outro lado, para contribuir com a nossa viagem. Nesse momento a gente ainda não consegue aí andar com as próprias pernas, né? A gente precisa da ajuda de cada um de vocês.
contribua para a nossa viagem para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para acompanhar esse jogo contra o Cruzeiro. Foi a primeira viagem que a gente fez, viu? Estamos aqui em Santos gravando esse vídeo, né? Quando estiver passando o vídeo, a gente já deve estar viajando já rumo a Salvador de volta. Mas foi a primeira vez que o Canal Dinâmico viajou nessa Série A. A gente tem que vender o peixe, Galindo. A gente tem que vender o peixe. E o Vitória, pela primeira vez, ganhou fora de casa na Série A. E a única vez que viajamos esse ano foi para enfrentar o Cerro Largo. E qual foi o resultado? 1-0 Vitória. Única vitória do Vitória na Sul-Americana. Fora de casa. Em casa também. O Vitória não tinha vencido na Sul-Americana. Só venceu aquele jogo. Por isso que foi eliminado. Eu tenho o direito de não querer ir para a Sul-Americana no ano que vem? Tem. Tipo assim, ficar igual o Mirassol. Mais atrapalhou do que ajudou essa Sul-Americana aí. Sabe? Papo é reto. isso. Chega a me arrepiei, velho. Aquele ano que você fala assim, bora arrumar casa? Bora parar de vaidade, bora arrumar casa? Fica só na Série A. Só Copa do Brasil, Copa do Nordeste, também o Baiano. Vamos lá? Arruma a casinha ali, ó. Pronto, arruma a casinha, aí a gente almeja alguma coisa no que vem. Perfeito. Mas, se você quiser vencer e ficar lá em cima, meu irmão, a gente se vira... O problema é que essa era a ideia desse ano, né? Ó, mas assim, ó, se a gente vencer, a gente não disputa a Copa do Nordeste, indo para a Sul-Americana. É verdade. Então é um calendário que é a menos, né? É a menos. A gente vai viajar para mais longe, mas vai jogar menos. Ah, então eu quero ir pra Sul-Americana, velho. É melhor, né? É melhor, velho. Copa do Nordeste é... Não. Bora disputar a Copa do Nordeste, pô, pra ganhar ela. Porque o City não vai, não. Aí já diminui a possibilidade, né? Porque o City é milionário, então termina que fica ali no jogo que é mata-mata, mas numa situação mais assim de dar pra ganhar. Mas eles indo, vai terminar que a gente vai jogar contra o Fortaleza, Sport e tal, e pegar uma situação melhor. Eu iria pra Sul-Americana. Dito isso. Eu iria pra Sul-Americana. Dito isso, Sula. Mas voltando aqui pra nossa realidade, né? E eu até identifiquei o jogo do Galo, viu? Ah, identificou? Identifiquei. É contra o Fortaleza. São 2 jogos contra o Fortaleza que eles vão ter, porque a data não tá marcada ainda. O Fortaleza tá Aí, barril, né? com 24 pontos. E tem esse jogo a menos, né? Contra o Atlético Mineiro. Quem sabe eles ganham o Atlético Mineiro nessas duas partidas, porque se socorrer, Gabriel... Eles voltam, né? Eles vão a 30 pontos. Tipo assim, qual é a rodada? É muito distante que eles se enfrentam? Não é igual o Ceará, não, O né? jogo que tá atrasado não tá nem marcado ainda, então a gente não sabe quando é que será. É porque se fosse assim, seguidamente igual o Ceará e Fluminense, se eles ganhassem os 2 jogos, eles ficariam a 3 pontos do Atlético Mineiro. Então, o jogo que já está marcado, que é o do segundo turno, é só 23 de novembro. Ainda tá longe. não, então não dá pra ter esperança nesse quesito, não. Então, quem puder e tiver a condição, ajuda a gente, contribua para a nossa viagem para Minas Gerais. Dando tudo certo, meus amigos, a gente tem que ir para Bragança Paulista também. Na verdade, nós iremos para todos os jogos agora na reta final da Série A. Por quê? Deixa eu explicar aqui o contexto. Quando eu ia comprar passagem, muitos já viram essa história, né? Eu ia comprar passagem para eu e Galindo viajarmos para o jogo do Vasco. Antes de Vitória e Grêmio, não foi, Galindo, que eu te mostrei a mensagem? Foi. Dia 25 de setembro, quando eu fui comprar. Antes de Vitória e Grêmio. Só que eu senti no coração de não ir para o jogo Vitória e Vasco, de ir a partir de Vitória e Santos. Eu ouvi uma voz no meu coração dizendo, não vá a partir do Vitória e Santos, vá a partir de Santos. Obediente que tento ser, né? Comprei a passagem para aqui onde a gente está, peguei fiado inclusive, já paguei, mas naquela hora não tinha grana e a galera que chegou junto eu agradeço imensamente. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio para todos que contribuíram, né? A cada R$25 é um número, viu? Mas vamos fazer um sorteio de uma camisa assim, como forma de gratidão. E aí, meu irmão, se a palavra foi vá a partir do Santos, são todos os jogos agora. Então bora para cima. Cruzeiro já estamos aí garantidos, graças a Deus. Só falta alguma receita ali, se eu não estou enganado, né? Da parte do hotel, eu vou até fazer a apuração direitinha. Pra vocês terem ideia, essa viagem deu mais de R$6.000. As passagens estavam muito caras, porque teve alguma festa lá em São Paulo, né? Grande, e na capital, e aí encareceu tudo. Aí a passagem para você vir para cá, para pegar Uber e outras coisas mais, termina que ultrapassou aí os R$6.000. Só para estar em Santos, só para você ter ideia. Graças a Deus pela vida de Josemar, viu? Porque se não fosse Josemar, talvez a gente não teria como pagar a passagem já do Cruzeiro, que já conseguimos pagar. Mas vamos lá. E aí, só para dar um parecer para vocês, né, e ser transparente nesse quesito do que estamos fazendo aqui. Você pode contribuir para nosso canal, seguir acompanhando Vitória e transmitindo para você, sem delay,
as partidas do Rubro Negro, beleza? Gabriel Galindo, mais algum detalhe aí para você falar com relação ao Vitória, meu irmão? Dizer que o Vitória precisa recuperar os seus jogadores, Anderson, que estão fora. Na verdade, o Renato Kaiser, o Eric, os que estavam suspensos, né, Dudu, Camutanga, os retornos deles vão ser importantes para esse jogo contra o Corinthians. Os que estão no DM eu acabei citando errado, porque não tem muito o que fazer, né? Rubens Ismael, LCA, acabou de sair informação aqui que o Fintelman também passou por uma cirurgia. Depois a gente trata disso com mais calma, né, no vídeo mais informativo. Mas esses retornos serão muito importantes, porque o Vitória venceu o jogo contra o Santos ontem, num jogo de superação. Mas a gente tem que ser sincero, cara. Tecnicamente falando, quando o banco entrava, o nível caía drasticamente. Carlinhos, Lucas Braga, William Oliveira, sabe? São atletas que precisam estar no elenco, porque em casos de suspensões em massa, como foi no último jogo, eles vão repor. Mas a gente não pode, infelizmente, estar contando com eles para nos salvar dessa situação, sabe? Então, no próximo jogo, os retornos desses caras que estão suspensos vão ser importantes e que o Vitória se cuide, para não ficar tomando tantos cartões amarelos, tantas expulsões, né, seu Dudu? Para a gente continuar aí nessa briga firmes e fortes com força máxima, vamos dizer assim. Esse jogo contra o Corinthians, a gente está muito animado, a gente está muito feliz, mas não deixa de ser uma guerra. É um jogo muito difícil e o Corinthians não vai querer fazer como fez contra o Santos não, Anderson. Que eles chegaram lá, ficaram apáticos e tomaram a surra do Santos. Eles vão querer ganhar do Vitória porque, assim como o Santos, eles nos subestimam. E aí a gente vai chegar lá no Barradão e vai surpreendê-los assim como a gente surpreendeu o Santos ontem na Vila Belmiro, se Deus quiser. Então vamos nessa, meu querido GG. Então, concluindo aqui o vídeo do canal do Dinâmico, esse vídeo, né? Agradeço a todos que participaram até agora, a todos que fizeram a contribuição para nós viajarmos. Muito obrigado, de coração mesmo. Que Deus multiplique na vida de vocês. Agradeço imensamente, viu? E também aos nossos patrocinadores que aqui estiveram conosco, que a gente possa continuar aí nessa parceria. Estamos aqui também no oferecimento da Meias Neres, venda de meiões no atacado com preços imbatíveis para distribuidores, lojistas e fabricantes de uniformes. Meias Neres, tá aí, ó. Você que tem escolinha de futebol, né? Você que quer comprar meiões no atacado, @meias.neres no Instagram, conforme está aí na tela para você. Também, Clínica Santa Clara, procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista, não é social. Procure a Clínica Santa Clara. Na tela para você o WhatsApp, também o Instagram e betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas na Bet Nacional. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. E mandando um salve, um abraço aí para meu amigo Alex e também Neto Barbosa, né? Da Desert Store, que é uma loja de perfumes árabes 100% originais, com selo de originalidade. Inclusive envio para todo o Brasil e entrega por toda Salvador com ponto de retirada em Lauro de Freitas. @desert.store no Instagram. Abraço a todos vocês. Vocês vão ficar agora aí com o vídeo Vitória e Corinthians, né? Você clica aqui, vai para transmissão e já deixa o like lá. Porque nós queremos começar a transmissão de Vitória e Corinthians com 1000 likes, viu, GG? Com 1000 likes. Vai chegar. Com 1000 likes. Já temos 300 e pouco quando estava olhando lá, mas a gente quer 1000 curtidas antes de começar. Beleza? Se assim for, a gente faz o sorteio lá de novo da camisa. Com o sorteio a galera se anima, viu? Clica aí no like, galera. Vai ser redirecionado automaticamente. Você deixa o like por lá. A todos um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.